Fala, meu bom amigo, minha amiga, que bom estar aqui em mais um editorial com vocês. Pois é, a gente falou no último editorial sobre o caso do Mantovani. Não sei se você se lembra, o Mantovani e a família é aquele caso que no aeroporto de Roma entrou num conflito com o ministro supremo Alexandre de Moraes. Aí fizeram várias firulas na imprensa, dizendo que eram agressores, queriam colocar a pena para 40 anos de prisão para aqueles que, criticassem os ministros supremos, o presidente da República, enfim, fizeram um auê gigantesco até que o assunto foi esfriando e se descobriu que parecia mais uma briga de aeroporto normal. Tanto é que a Polícia Federal havia decidido que, forçando a barra, conseguiria ali uma injúria leve, né, no caso, para não falar que não teve nada. E as imagens não foram apresentadas, nada disso foi apresentado, até que surge um novo delegado e dá a decisão, não, injúria não, calúnia. Calúnia é um crime mais pesado e tem que prevalecer a fala do Alexandre de Moraes, a narrativa dele, que é vítima do caso, que é julgado pelo próprio Supremo Tribunal Federal e não pela Justiça, pela primeira instância. Porque eu não sei se vocês sabem, na Justiça brasileira, o foro privilegiado se define pelo réu e não pela vítima, tá? Pelo réu. Ou seja, se quem cometeu o crime é um político corrupto, que é um deputado, senador, vai para o Supremo Tribunal Federal. Se é um crime de responsabilidade, vai para o Congresso Nacional. Agora, a vítima nunca define o foro nesse caso, a não ser que seja para definição, se é a Justiça Federal, se é a Justiça Comum. Mas é isso, tá? E aí o que aconteceu? Esse delegado que deu essa definição agora de que é calúnia, descobriu-se um detalhe sobre ele, né? O delegado que indiciou 3 por injúria contra Moraes ganha cargo na Europa. Rezende foi designado para função na Europol pelo menos um mês antes de decidir indiciar a família de empresário que xingou o ministro em Roma. O delegado da Polícia Federal, Tiago Severo Rezende, foi designado em 16 de maio para exercer o cargo de oficial da ligação junto à Europol, em Haia, na Holanda, por um período de 2 anos. Rezende foi o responsável por indiciar agora, em junho de 2004, a família acusada de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no aeroporto de Roma, capital da Itália. O episódio ocorreu em julho de 2023. Até hoje as imagens não foram divulgadas, porque os vídeos estão sob sigilos. E ninguém sabe o motivo desse sigilo, ninguém sabe por que querem tanto esconder essas imagens, né? Até a defesa teve dificuldade de acessar as imagens. Agora, olha só. Isso e outras decisões estão dando aí uma série de críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Principalmente agora que ele deixou de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, e está só no Supremo Tribunal Federal, saiu, a Carmen Lúcia tomou posse no lugar dele. Então, as críticas, mesmo após a saída do Alexandre de Moraes, são grandes. Uma das críticas que me chamou muita atenção foi a do J.R. Guzzo. Eu achei muito interessante. Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Moraes e suas inovadoras contribuições para o direito brasileiro. Uma crítica irônica aqui. Olha só. A ciência do direito deve ao ministro Alexandre de Moraes, com a autoria dos seus colegas do STF, a criação do flagrante perpétuo. Você deve lembrar do caso do flagrante perpétuo. Essa figura nunca existiu no direito brasileiro, ninguém nunca tinha visto falar, até que alguém ousou confrontar o Alexandre de Moraes. Foi o Daniel Silveira, que na época era deputado. Então, o Alexandre de Moraes foi criticado juntamente com o STF pelo Daniel Silveira, que fez um vídeo. E aí eles criaram uma tese mirabolante de que o vídeo, enquanto estivesse disponível, continua sendo flagrante, ou seja, é um flagrante perpétuo. Então, hoje, você pode ser preso a qualquer momento por causa de uma postagem sua nas redes sociais. O seu crime é perpétuo, né? Ou seja, é mais duro do que matar uma pessoa, porque matar se só é preso em flagrante se te pega ali com a boca na botija. Agora, falar mal dos ministros do STF, o flagrante é perpétuo. Além do que, o J.R. Guzzo aqui não comentou, mas eu vou além.
o Alexandre de Moraes também revogou, nesse caso aqui, tacitamente, a imunidade parlamentar. Pois é, a imunidade que os deputados tinham em suas opiniões, palavras e votos, acabou de ser jogada no lixo nessa mesma decisão. E aí não foi comentado aqui pelo J.R. Guzzo, né? Que é a questão do flagrante perpétuo. Deve também a prisão preventiva por tempo indeterminado, ou seja, prendi, não preciso nem apresentar denúncia e fica preso enquanto eu achar que você deve ser preso. Embora a lei seja clara que deve ter um tempo determinado, é preventiva, né? Mas tem que ter um tempo determinado. O ministro Alexandre de Moraes inovou dizendo agora, não, fica preso pelo tempo que eu quiser. Deve o inquérito policial que só acaba quando termina, né? Que é o caso que acabamos de citar agora da família em Roma. Deve a elevação do Supremo Tribunal Federal do país à categoria de maior vara penal do mundo, com 2.000 processos pelas últimas contas, como se admira publicamente o próprio ministro diante dos aplausos da bem-aventurança da esquerda, cada vez mais encantada com essa criatividade na defesa da democracia. Moraes vem agora com mais uma contribuição, ou pelo menos um upgrade nas técnicas jurídicas de enfrentamento. Palavra da moda de hoje, da extrema-direita, né? O magistrado 4 em 1, com a opção para uso 2 em 1. É a autoridade multiuso, que preenche simultaneamente as funções de vítima, polícia, promotor e juiz. Tudo em um mesmo caso. Eu não vou ler todo o texto aqui do J.R. Guzzo, não, mas assim, tem uma série de questões que o J.R. Guzzo aqui esqueceu de comentar, como a competência universal. Olha que se algum extraterrestre resolver fazer uma besteira, cai na vara do STF, tá? Então, assim, são muitas situações que, sabe, são criticadas por diversos juristas dentro do ordenamento jurídico brasileiro. São coisas que, sabe, ninguém existia, nunca viu falar. Crime multitudinário. Então, vem cá. Você tá no meio de uma festa. De repente, no meio dessa festa, um sujeito esfaqueia alguém. Todo mundo que estava na festa vai responder por homicídio. Ah, mas por quê? Não, porque esse tipo de evento costuma ser perigoso e as pessoas que foram lá sabiam que poderia sair alguma coisa nesse sentido. Um baile funk. Não, baile funk, todo mundo sabe que é perigoso. Saiu um tiroteio no baile funk, saiu mortos. Todo mundo, homicídio. Crime multitudinário. A turba, como dizem os ministros do STF, ainda enchem a boca para falar, a turba, né? Todo mundo condenado junto. Agora, vai além. Presta atenção. A Maria Helena, que é a candidata do Partido Novo, vou tentar não me estender muito nesse vídeo aqui, com as críticas, né? Mas ela fez o seguinte, um aparato aqui do porquê encerrou-se um capítulo perigoso para a democracia após a saída do ministro Alexandre de Moraes da presidência do TSE. Olha o que disse a Maria Helena. Hoje se encerra a presidência do ministro Alexandre de Moraes no TSE. E com isso, um perigoso capítulo da história brasileira. E aí é que ela explica como que tudo isso foi se dando. Primeiro, censura prévia. Moraes esticou os mecanismos legais para cumprir uma agenda pessoal. Em uma decisão do TSE, canais foram desmonetizados e um documentário produzido pela Brasil Paralelo foi censurado antes mesmo de ir ao ar. O motivo? Atender a um pedido da coligação do então candidato Lula. E está aqui a prova, Gazeta do Povo, TSE confirma veto a documentário da Brasil Paralelo e ministros negam censura. Vocês têm noção que foi o seguinte, a Brasil Paralelo tinha um documentário falando sobre os escândalos da Lava Jato, o que aconteceu no Brasil durante a gestão Lula, e aí proibiram de ir ao ar. Censura, né? Dizem que não, mas é censura. Depois, número 2, inimigo em comum. Não conseguindo parar a mensagem, quis frear o mensageiro. A partir de então, a pressão por regulamentar as redes sociais passou a ser uma obsessão. Para o ministro, as videoredes, né, são graves e perigosos instrumentos de corrosão da democracia. Com isso, criou um grupo conhecido por Ministério da Verdade, que deveria monitorar e punir o discurso
de ódio. E aí fica difícil, né? Porque quem define o que é ódio ou não são eles, né? Ao bel prazer do freguês. E aí ela continua. Até mesmo a Folha de São Paulo afirmou recentemente que, abre aspas, não foram poucas as decisões arbitrárias do TSE em relação à campanha eleitoral de 2022. Na época, até mesmo um vídeo sobre conhecidos casos de corrupção no governo do PT foram resguardados e os culpados blindados. E aí ela cita a matéria aqui, ó. TSE precisa conter tentações censórias. Matéria da Folha de São Paulo. Até a Folha já sabe que tem uma tentação censória, ou seja, vontade de censurar quem é de direita nas redes sociais. E aí ela vai além. Cassação absurda. Em um exercício de futurologia, coisa absurda também, o TSE cassou o mandato do ex-deputado Deltan Dallagnol por supostamente burlar a inelegibilidade e disputar as eleições de 2022. A decisão do tribunal tirou a cadeira do deputado federal mais votado do Paraná e rasgou os votos de 344 mil cidadãos. Quem não lembra desse episódio? 4. Poderes ilimitados. Faltando apenas 10 dias do segundo turno das eleições, o TSE aprovou uma resolução que ampliava os poderes de Moraes contra fake news nas redes sociais. A norma deu, na antevéspera e nos 3 dias seguintes à votação, até a possibilidade de suspensão de acesso a serviço de plataforma de quem descumprissem as decisões dos tribunais. 5. Neste ano, o Twitter Files revelou como o TSE atuou fora da lei pela censura. Em 2021, segundo a denúncia, o TSE começou a solicitar informações pessoais de usuários que utilizavam algumas hashtags. Parlamentares em exercício do mandato também foram alvos de abusos, incluindo deputados federal do Novo. Tudo isso aqui está documentado. A polarização no Brasil foi agravada pela conduta imparcial do TSE. Essa falta de isenção durante as eleições de 2022 criou uma sensação de injustiça, que ajudou a alimentar radicalismos e culminou em ataques como o do 8 de janeiro. Ao contrário de ser um guardião da Constituição, Moraes corroeu a legitimidade da democracia brasileira. O resultado foi trágico. Fez milhões de brasileiros enxergarem a democracia como um jogo de cartas marcadas. Essas ações não podem ser esquecidas. É preciso investigá-las e julgá-las. Eu apoio a CPI do abuso de autoridade já. E aí, segue aí o Novo, Partido Novo, que é do qual a Maria Helena é a candidata, encabeça a CPI do abuso de autoridade. CPI essa que já tem os votos, as assinaturas necessárias, já está no Congresso esperando para ser pautado. A decisão do Supremo Tribunal Federal é que, uma vez escolhidas as assinaturas, o presidente da Câmara não pode segurar, tem que instaurar a CPI, mas mesmo assim continua lá parado, mesmo tendo todas as assinaturas, mesmo estando tudo preparado, mesmo estando apta a ser julgada, a CPI do abuso de autoridade continua estagnada. E aí, se faz parte de um dos poderes da República, deve fazer parte do escopo que é passível de investigação. E o papel de investigação do Supremo Tribunal Federal e do Executivo é do Congresso Nacional. É tão simples e claro como uma bola de cristal, não é isso? Pois bem, pessoal, espero que tenha sido claro nesse editorial para vocês. Valeu a pena discutir sobre esse assunto aqui. Se você gostou, deixa no comentário. Fiquei até o final, concordo, não concordo. Se tiver alguma discordância, fala, não, eu discordo. Eu acho que tá certo o flagrante perpétuo. Não, eu discordo. Eu acho que realmente não tem que ter imunidade parlamentar. Coloca no comentário, que é importante. Lembrando a vocês que as minhas análises aqui são jurídicas e políticas. Eu só faço a análise aqui de forma imparcial. Fechado? Obrigadão, meu irmão. A gente volta. Minha irmã também. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês. Abraço.